Pasta 36. Às margens do lago Leona. Eragon caminhou a passadas largas pelos acampamentos às escuras com os maxilares tensos e os punhos cerrados. Tinha passado as últimas horas em conferência com Nazuada, Orik, Aria, Garzevog, o rei Orrin e os vários conselheiros, debatendo os acontecimentos do dia e avaliando a situação atual dos Varden. Perto do fim da reunião, entraram em contato com a rainha Islanzadi para informá-la de que os Varden haviam conquistado Drasleona e para dar-lhe a notícia da morte de Warden. Eragon não gostou nada de ter de explicar à rainha como um de seus mais antigos e poderosos feiticeiros havia morrido, nem a rainha ficou satisfeita ao receber a notícia. A reação inicial dela foi de tamanha tristeza que o surpreendeu. Não havia imaginado que ela conhecesse Warden tão bem. A conversa com Islanzadi deixara Eragon com péssimo humor, pois havia reforçado para ele como a morte de Warden fora aleatória e desnecessária. Se eu estivesse na frente, seria empalado por aqueles espigões, pensou, continuando sua busca pelo acampamento, ou poderia ter sido Aria. Safira sabia o que ele estava fazendo, mas decidira voltar para o espaço ao lado da tenda dele, onde normalmente dormia. Como justificativa, disse: se eu ficar andando para cima e para baixo diante das fileiras de tendas, não deixarei os Varden dormir, e eles merecem ter seu descanso. Contudo, suas mentes estavam unidas e ele sabia que Safira estaria ao seu lado em segundos, se precisasse dela. Para preservar sua visão noturna, Eragon evitou se aproximar das fogueiras e das tochas que ardiam diante de muitas das tendas, mas se certificou de inspecionar cada círculo de luz em busca de sua presa. Enquanto a caçava, ocorreu-lhe que ela poderia fugir. Seus sentimentos por ela estavam longe de ser amistosos e isso permitiria que ela percebesse a localização dele e que o evitasse. Contudo, não acreditava que a menina fosse covarde. Apesar de sua idade, era uma das pessoas mais duras que Eragon havia encontrado, fosse entre seres humanos, elfos ou anões. Finalmente avistou Elva sentada diante de uma tenda pequena e simples, brincando de cama de gato diante da luz de uma fogueira quase apagada. Ao lado dela estava a mulher que cuidava da garota, Greta, com um par de longas agulhas de tricô que se moviam rapidamente nas mãos ossudas. Por um momento Eragon ficou parado e observou. A velha parecia mais contente do que nunca e se sentiu relutante em perturbar sua tranquilidade. Então Elva disse: não perca a coragem agora, Eragon, não depois de ter chegado tão longe. Sua voz estava curiosamente abafada, como se tivesse chorado, mas quando levantou os olhos, seu olhar era feroz e desafiador. Greta pareceu se sobressaltar quando Eragon se aproximou da luz, recolheu sua lã e agulhas, levantando-se e se inclinando numa mesura. Saudações, matador de espectros, posso lhe oferecer algo para comer ou beber? Não, obrigado. Eragon se deteve diante de Elva e encarou a garotinha. Ela retribuiu o olhar por um momento, então recomeçou a passar entre os dedos o fio de lã com as pontas ligadas. Reparou com um estranho aperto no estômago que seus olhos violeta eram da mesma cor que os cristais de ametista que os sacerdotes de Elgrind tinham usado para matar Warden e aprisioná-los, Aria e ele. Eragon se ajoelhou e agarrou o fio emaranhado mais ou menos no meio, interrompendo o movimento de Elva. Sei o que você pretende dizer, declarou ela. É possível, rosnou ele, mas mesmo assim vou dizer. Você matou Warden, você o matou como se o tivesse apunhalado pessoalmente. Se tivesse vindo conosco, poderia tê-lo avisado sobre a armadilha. Poderia ter avisado a todos nós. Viu Warden morrer e vi Aria esfolar e quase arrancar metade da mão por sua culpa, por causa de sua raiva. Por causa de sua teimosia, por causa de seu orgulho. Pode me odiar se quiser, mas não ouse fazer mais ninguém sofrer por causa disso. Se quer que os Varden percam, vá se juntar a Galbatorix e acabe logo com isso. Bem, é o que você quer? Elva sacudiu a cabeça lentamente. Sendo assim, nunca mais quero ouvir que você se recusou a ajudar Nazuada por rancor. Caso contrário, teremos um embate entre mim e você, Elva, a visionária, e você não vencerá. Você nunca poderia me derrotar, balbuciou ela, a voz embargada de emoção. Talvez você se surpreendesse. Você tem um talento valioso, Elva. Os Varden precisam de sua ajuda, agora mais do que nunca. Não sei como vamos derrotar o rei em Irubaen, mas se estiver ao nosso lado, se usar seu talento contra ele, talvez tenhamos uma chance.
Elva pareceu lutar consigo mesma. Assentiu e Eragon viu que estava chorando, as lágrimas transbordando de seus olhos. Ele não encontrou nenhum prazer em ver a angústia da menina, mas sentiu alguma satisfação pelo fato de suas palavras a terem afetado tão profundamente. Desculpe-me, sussurrou ela. Ele libertou o fio e se levantou. Suas desculpas não podem trazer o Arden de volta. No futuro faça mais que isso e talvez possa se redimir. Ele cumprimentou com um ligeiro movimento de cabeça a velha Greta, que se mantivera em silêncio durante a conversa. Saiu da luz da fogueira e voltou para a escuridão entre as tendas. Você se saiu bem, disse Saphira. Creio que ela vai agir de modo diferente de agora em diante. Espero que sim. Censurar Elva tinha sido uma experiência estranha para Eragon. Ele recordava quando Bronn e Garrol o tinham repreendido por cometer erros e agora se descobrir no papel da pessoa que fazia as censuras o deixou se sentindo diferente, mais maduro. E assim a roda gira, pensou. Eragon não se apressou no retorno pelo acampamento, apreciando a brisa fresca que soprava do lago escondido em meio às sombras. Depois da conquista de Drasleona, Nazuada surpreendeu a todos ao insistir que os Varden não passassem a noite na cidade. Ela não dera nenhuma explicação para a decisão, mas Eragon desconfiava de que fosse porque a longa demora para tomar Drasleona a tivesse deixado ávida por retomar a jornada para Urubaen. E também porque ela não tinha nenhum desejo de se demorar naquele lugar onde um número desconhecido de agentes de Galbatorix poderia estar à espreita. Assim que os Varden assumiram o controle das ruas, Nazuada determinara o número de guerreiros que deveria permanecer na cidade, sob o comando de Martland Barba Ruiva. Os Varden saíram de Drasleona e marcharam rumo ao norte, seguindo a costa do lago nas vizinhanças. Ao longo do caminho, uma corrente constante de mensageiros cavalgara no percurso de ida e volta entre os Varden e Drasleona para que Martland e Nazuada pudessem trocar informações sobre as numerosas questões pendentes relacionadas ao governo da cidade. Antes de partir, Eragon, Saphira e os feiticeiros de Bloodgarm tinham voltado à catedral em ruínas para recuperar o corpo de Warden e procurar o cinto de Belote, o sábio. Saphira precisou de apenas alguns minutos para afastar a pilha de pedras que bloqueava a entrada para as câmeras subterrâneas, e Bloodgarm e os outros elfos retiraram o corpo de Warden. Por mais que procurassem, porém, e a despeito de todos os encantamentos que usaram, não conseguiram encontrar o cinto. Os elfos carregaram Warden para fora da cidade sobre seus escudos até um outeiro ao lado de um pequeno riacho. Lá eles o enterraram cantando vários tristes lamentos na língua antiga, canções tão tristes que Eragon chorara sem reservas e todos os passarinhos e animais nas vizinhanças tinham parado e ouvido. A elfa de cabelos prateados e a ela se ajoelharam ao lado da cova e tiraram uma bolota de carvalho da bolsinha em seu cinto. Eles a plantaram imediatamente acima do peito de Warden. Os 12 elfos, inclusive Aria, cantaram para a bolota, que criou raízes e brotou galhos entrelaçados, estendendo os ramos em direção ao céu como um punhado de mãos. Quando os elfos acabaram, um frondoso carvalho se erguia no campo a 6 metros de altura, com longas fieiras de flores verdes na ponta de cada galho. Eragon achou que tinha sido o enterro mais bonito que já vira. Preferia 1000 vezes aquilo à prática dos anões de enterrar seus mortos em pedra dura e fria, muito abaixo da terra, e gostou da ideia de o corpo fornecer alimento para uma árvore que poderia viver centenas de anos. Se ele tivesse de morrer, gostaria que uma macieira fosse plantada sobre si para que seus amigos e familiares pudessem comer as frutas nascidas de seu corpo. Essa ideia o divertiu tremendamente, apesar de ser bastante mórbida. Além de dar buscas na catedral e de recuperar o corpo de Warden, Eragon também fizera outra coisa digna de nota depois da tomada de Drasleona. Com a aprovação de Nazuada, declarou que todos os escravos na cidade seriam pessoas livres dali por diante e foi pessoalmente às mansões senhoriais e às casas de leilão para libertar muitos homens, mulheres e crianças. Aquele ato lhe trouxe enorme satisfação e esperava ter melhorado a vida daqueles que havia libertado. Aproximando-se de sua tenda, Eragon viu que Aria o esperava junto à entrada. Apressou o passo, mas antes que pudesse cumprimentá-la, alguém chamou. Matadora de espectros! Eragon se virou e viu um dos pajens de Nazuada correndo para eles. Matadora de espectros! Repetiu o garoto, um tanto esbaforido, e se curvou numa reverência para Aria. Lady Nazuada gostaria que viessem à tenda dela 1 hora antes do raiar do dia, amanhã de manhã, para conferências. O que devo dizer a ela, Lady Aria?
Pode dizer que estarei lá de acordo com o desejo dela, respondeu a elfa, inclinando ligeiramente a cabeça. O pajem se curvou de novo, virou-se e voltou correndo. Fica um tanto confuso agora que nós dois já matamos um espectro, observou Eragon com um ligeiro sorriso. Aria também sorriu, o movimento de seus lábios quase invisível na escuridão. Você preferiria que eu tivesse deixado o Varalg viver? Não, de jeito nenhum. Eu poderia tê-lo mantido vivo como um escravo para fazer o que eu mandasse. Agora você está zombando de mim. Ela fez um som suave de divertimento. Talvez eu devesse chamar você de princesa. Princesa Aria. Ele disse de novo, gostando do som das palavras em sua boca. Você não deve me chamar assim, retrucou ela mais séria. Não sou uma princesa. Por que não? Sua mãe é uma rainha. Como você pode não ser uma princesa? O título dela é Drottning. O seu é Drottningu. Um significa rainha e o outro não significa princesa, interrompeu ela. Não exatamente, não existe nenhum equivalente verdadeiro nesta língua. Mas se acontecesse de sua mãe morrer ou se afastar do trono, você ocuparia o lugar dela como soberana de seu povo, não é? Não é assim tão simples. Aria não parecia inclinada a dar mais explicações, de modo que Eragon disse: Você gostaria de entrar? Gostaria, respondeu ela. Eragon puxou a aba da entrada da tenda e Aria se inclinou e passou para dentro. Depois de um olhar rápido para Saphira, que estava enroscada ali ao lado, respirando fundo, adormecida, Eragon a seguiu. Ele foi até a lanterna que pendia na estaca no centro da tenda e murmurou: Stauri, não usando Brising para evitar que sua espada irrompesse em chamas. O resultado encheu o interior com uma luz cálida e forte que tornou a tenda parcamente mobiliada do exército quase acolhedora. Eles se sentaram e Aria começou. Encontrei isso entre os pertences de Warten e achei que poderíamos degustá-lo juntos. Do bolso lateral de sua calça, ela retirou um frasco de madeira entalhada, mais ou menos do tamanho da mão de Eragon, e entregou-o a ele. Eragon tirou a tampa do frasco e cheirou o gargalo, levantou as sobrancelhas ao sentir o cheiro forte e doce de licor. É Faelnir? Perguntou, dizendo o nome da bebida que os elfos faziam de bagas de sabugueiro e, conforme afirmara Nari, de raios de luar. Aria deu uma gargalhada e sua voz soou como aço bem temperado. É, mas o Arden acrescentou algo mais. Ah, é? As folhas de uma planta que cresce no leste de Dueldenvarden, ao longo das margens do lago Rona. Ele franziu a testa. Conheço o nome dessa planta? Provavelmente, mas não tem importância. Ande, beba, você vai gostar, prometo. Ela riu de novo, o que o fez hesitar. Ele nunca a vira assim antes. Ela parecia estranha, impetuosa, e com um sobressalto de surpresa, Eragon notou que ela já tinha bebido bastante. Ele hesitou e se perguntou se Glaedril os estaria observando. Então levou o frasco aos lábios e engoliu um trago do Faelnirf. O licor tinha um gosto diferente do que ele estava habituado. Seu sabor era potente e almiscarado, semelhante ao cheiro de uma marta ou de um arminho. Eragon fez uma careta e lutou contra a ânsia de vômito enquanto o Faelnirf descia, queimando-lhe a garganta. Tomou outro gole menor e passou o frasco para Aria, que também bebeu. O dia anterior tinha sido de sangue e horror. Havia passado a maior parte dele lutando, matando, quase sendo morto, e precisava de um alívio. Precisava esquecer. A tensão que ele sentia era profunda demais para ser aliviada por truques mentais. Era preciso algo mais, algo que viesse de fora dele. Apesar de a violência da qual havia participado ter sido principalmente externa, não interna. Quando Aria lhe devolveu o frasco, ele tomou uma grande golada e deu uma risadinha, sem conseguir se conter. Aria levantou uma sobrancelha e o contemplou com uma expressão pensativa, alegre. — O que faz você rir assim? O fato de que ainda estejamos vivos, e eles. Ele balançou a mão na direção de Drasleona. Não, a vida me diverte, a vida e a morte. Uma sensação de calor já havia começado a se formar em sua barriga, e as pontas de suas orelhas tinham começado a formigar. É bom estar vivo, concluiu Aria. Continuaram a passar a pequena garrafa de um para o outro até que estivesse vazia, ponto em que Eragon enfiou a tampa de volta no gargalo, uma tarefa que exigiu várias tentativas, pois os dedos lhe pareciam grossos e desajeitados, e o catre pareceu se inclinar debaixo dele como conveste um navio no mar. Entregou o frasco vazio de volta para Aria, e quando ela o aceitou, Eragon lhe segurou a mão direita e virou-a em direção à luz. A pele estava mais uma vez lisa e sem marcas, não restava nenhum sinal do ferimento. — Bloodgar me curou você? — perguntou Eragon. Aria assentiu e ele soltou sua mão. —
quase tudo. Mais uma vez tenho pleno uso de minha mão. Ela demonstrou abrindo-a e fechando-a várias vezes, mas ainda há uma seção de pele debaixo de meu polegar onde não tenho sensibilidade. Ela apontou com o indicador esquerdo. Eragon estendeu a mão e tocou a área. Aqui? Aqui, disse ela e moveu a mão dele um pouco para a direita. E Bloodgarm não conseguiu fazer nada para resolver isso? Ela sacudiu a cabeça. Ele tentou meia dúzia de encantamentos, mas os nervos se recusaram a se unir. Ela fez um gesto de descarte. Não é importante, ainda posso empunhar uma espada e puxar um arco. Isso é o que importa. Eragon hesitou, mas disse: Você sabe como estou grato pelo que fez, pelo que tentou fazer. Só lamento que isso a tenha deixado com uma marca permanente. Se eu pudesse ter impedido de alguma forma... Não se sinta mal, é impossível passar pela vida incólume, e nem você deveria querer isso. Pelas feridas que acumulamos, medimos tanto nossas loucuras quanto nossas conquistas. Angela disse algo semelhante a respeito de inimigos, que se você não fizesse inimigos, era um covarde ou pior. Aria sentiu. Há alguma verdade nisso. Eles continuaram a conversar e a rir à medida que a noite avançava. Em vez de enfraquecer, os efeitos do Faelnir se tornavam mais fortes. Uma névoa estonteada se apoderou de Eragon e ele reparou que os lugares de sombra na tenda pareciam rodopiar e que estranhas luzes faiscantes, como aquelas que ele normalmente via quando fechava os olhos à noite, flutuavam através de seu campo de visão. As pontas das orelhas estavam quentes como se de febre, e a pele em suas costas coçava e se arrepiava como se formigas estivessem marchando sobre ela. Além disso, certos sons tinham adquirido uma intensidade peculiar. O cricrilar rítmico dos insetos à beira do lago, por exemplo, e o crepitar da tocha do lado de fora da tenda dominavam sua audição, ao ponto de ter dificuldade de distinguir qualquer outro som. Será que foi envenenado? Perguntou a si mesmo. O que foi? Quis saber Aria, percebendo a preocupação dele. Ele molhou a boca, que tinha ficado inacreditável e dolorosamente seca, e disse o que estava sentindo. Aria riu e se reclinou, os olhos pesados e semicerrados. É assim que deve ser. As sensações desaparecerão aos poucos ao raiar do dia. Até lá, relaxe e se permita apreciá-las. Eragon lutou consigo mesmo por um momento, analisando se deveria usar o encantamento para clarear a mente. Se é que poderia fazê-lo, mas decidiu confiar em Aria e seguir seu conselho. À medida que o mundo se entortava ao seu redor, ocorreu a Eragon como ele era dependente de seus sentidos para determinar o que era real e o que não era. Ele teria jurado que as luzes faiscando estavam lá, embora a parte racional de sua mente soubesse que eram apenas aparições induzidas pelo Faelnir. Eles continuaram a conversar, mas a conversa se tornou cada vez mais desencontrada e incoerente. Mesmo assim, Eragon estava convencido de que tudo o que diziam era de enorme importância, apesar de não conseguir explicar porquê, nem se lembrasse do que haviam debatido minutos antes. Algum tempo depois, ouviu o som baixo e rouco de uma flauta pastoril sendo tocada no acampamento. De início, ele pensou que estivesse imaginando os tons cadenciados, mas viu Aria inclinar a cabeça e se virar na direção da música como se também a ouvisse. Quem estava tocando e por quê, Eragon não sabia. Nem se importava. Era como se a melodia tivesse brotado do negrume da própria noite, como uma brisa solitária e desamparada. Ficou ouvindo com a cabeça inclinada atrás e as pálpebras quase fechadas, imaginando cenas fantásticas, imagens que o Faelnir havia induzido, mas às quais a música dera forma. À medida que progredia, a música se tornava ainda mais impetuosa e o que havia sido lamento choroso se tornou urgente. As notas vibravam subindo e descendo tão rápidas, tão insistentes, tão complexas, tão alarmantes, que Eragon começou a temer pela segurança do músico. Tocar tão depressa e tão bem parecia anormal, mesmo para um elfo. Aria riu quando a música atingiu um pico especialmente febril, levantando-se de um salto e fez uma pose, levando os braços acima da cabeça. Ela bateu o pé contra o chão, bateu palmas 1, 2, 3 vezes, e para grande espanto de Eragon, Aria começou a dançar. Seus movimentos inicialmente foram lentos, quase langorosos, mas logo seu ritmo se acelerou até acompanhar a cadência frenética da música. A canção logo atingiu o ápice e começou gradualmente a se tornar mais lenta. O flautista repetia e resolvia os temas da melodia, mas antes que a música cessasse, uma coceira súbita fez Eragon agarrar a mão direita e coçar a palma. No mesmo momento, sentiu uma pontada no fundo da mente e viu uma de suas proteções despertar com um clarão, advertindo-o de algum perigo.
Um segundo depois, um dragão rugiu acima. Um calafrio de medo percorreu o corpo de Eragon. O rugido não era de Saphira. Pasta 37. A palavra de um cavaleiro. Eragon agarrou Brísingr e saiu correndo da tenda com Arya. Do lado de fora cambaleou e caiu sobre um joelho quando o chão pareceu ondular debaixo de si. Agarrou um tufo de relva usando-o como âncora até que a tonteira passasse. Quando ousou levantar os olhos, franziu a testa. A luz das tochas próximas estava dolorosamente clara. As chamas nadavam diante dele como peixes, como se destacadas dos trapos ensopados de resina que as alimentavam. Meu equilíbrio se foi, pensou. Não posso confiar em minha visão. Tenho de clarear minha mente. Tenho de... Um movimento súbito capturou seu olhar e ele se agachou. O rabo de Saphira voou acima dele, passando a centímetros de sua cabeça. Bateu na tenda e a achatou, quebrando as estacas de madeira como se fossem gravetos. Saphira rosnou, abocanhando o ar vazio e se esforçando para se levantar. Então parou, confusa. Pequenino, o que... O som de um vento poderoso a interrompeu e do negrume do céu emergiu Thor, vermelho como sangue e reluzente como 1.000.000 de estrelas faiscantes. Ele pousou perto do pavilhão de Nazuada e a terra tremeu com o impacto de seu peso. Eragon ouviu os guardas de Nazuada gritando e Thor varreu o chão com a pata dianteira. Metade dos gritos silenciou. De cordames presos aos flancos do dragão vermelho, saltaram várias dúzias de soldados que se espalharam golpeando tendas e abatendo os vigias que acorreram para eles. Trompas soaram no perímetro do acampamento e sons de combate romperam nas defesas externas, assinalando, acreditava Eragon, um ataque secundário do norte. Quantos soldados são? Perguntou-se. Estamos cercados? O pânico irradiou dentro dele com tanta força que quase dominou sua razão e o fez sair correndo cegamente para a noite. Só o fato de saber que o Faelnirv era responsável por sua reação o manteve onde estava. Sussurrou um encantamento de cura na esperança de que neutralizasse os efeitos do licor, mas foi em vão. Desapontado, levantou-se cuidadosamente, desembaiou Brísingr e se juntou a Arya para ficar ombro a ombro com ela. 5 soldados corriam para eles. Eragon não tinha certeza de como ele e Arya poderiam repeli-los, não nas condições em que se encontravam. Os homens estavam a menos de 6 metros quando Saphira rugiu e bateu no chão com o rabo, derrubando-os. Eragon, que percebera o que Saphira estava prestes a fazer, agarrou Arya, que o segurou de volta. Um sustentando o outro, conseguiram se manter de pé. Bloodgarm e outro elfo, Laufin, saíram correndo do labirinto de tendas e mataram 5 soldados pegos desprevenidos. Os outros elfos os seguiam de perto. O grupo se alinhou diante de Eragon e Arya, mas antes que os soldados chegassem ao alcance das espadas dos elfos, uma das tendas se abriu com uma explosão e Ângela avançou uivando para o meio dos invasores, apanhando-os de surpresa. A herbolária vestia uma camisola vermelha, seus cabelos cacheados estavam em desalinho e em cada mão empunhava um pente para lã. Os pentes tinham 90 centímetros de comprimento e 2 fileiras de dentes de aço montados em ângulo nas pontas. Eram mais compridos que o antebraço de Eragon e afiados como pontas de agulha. Ele sabia que se alguém fosse atingido, podia ter o sangue envenenado pela lã não lavada em que tinham sido enfiados e puxados. 2 dos soldados caíram quando Ângela enterrou os pentes para a lã em seus flancos através das cotas de malha. A herbolária era cerca de 30 centímetros mais baixa que alguns dos homens, mas não dava nenhum sinal de medo ao saltar sobre eles. Pelo contrário, era a imagem da ferocidade com os cabelos desgrenhados, os gritos e a expressão dos olhos. Os soldados rodearam Ângela e começaram a fechar o cerco ao redor dela, escondendo-a de vista. Por um momento, Eragon temeu que fossem dominá-la. Vindo de outro lado do acampamento, avistou Solembum correndo para o círculo de soldados, as orelhas do menino gato rentes ao crânio. Mais meninos gatos o seguiam, 20, 30, 40, um bando inteiro, e todos em suas formas animais. Uma cacofonia de sibilares e uivos encheu a noite quando os meninos gatos saltaram sobre os soldados e os puxaram para o chão, atacando-os com garras e dentes. Os inimigos lutaram como puderam, mas não eram adversários à altura dos grandes gatos peludos. A sequência inteira do aparecimento de Ângela à intervenção dos meninos gatos se passou com tamanha rapidez que Eragon mal teve tempo de reagir. Durante o ataque dos meninos gatos aos soldados, ele piscou e lambeu os lábios secos, sem conseguir acreditar no que acontecia ao redor. Saphira o chamou. Depressa, nas minhas costas, disse, e se agachou para que ele pudesse subir nela. Espere!
Arya pôs a mão no braço dele e murmurou algumas frases na língua antiga. Um instante depois, a distorção nos sentidos de Eragon tinha desaparecido e ele mais uma vez estava em pleno comando de seu corpo. Ele lançou um olhar agradecido para Arya, atirou a bainha de Brísingr no que restava de sua tenda, subiu na pata dianteira de Saphira e se acomodou em sua posição habitual na base do pescoço. Sem sela, as pontas duras das escamas pressionavam as faces internas de suas pernas, uma sensação que ele lembrava bem do primeiro voo que tinham feito juntos. "Precisamos da Dalt Daert", gritou para Arya. Ela assentiu e correu para sua própria tenda, que ficava a várias centenas de metros do lado leste do acampamento. Outra consciência, não a de Saphira, pressionou a mente de Eragon e ele recolheu seus pensamentos para se proteger. Percebeu que era Glaedr e permitiu que o dragão dourado passasse por sua guarda. "Eu ajudarei", disse Glaedr. Por trás de suas palavras, Eragon notou uma terrível e ardente raiva dirigida a Thor e Murtagh, uma raiva que parecia poderosa o suficiente para queimar o mundo até só restarem cinzas. "Juntem suas mentes à minha, Eragon e Saphira, e vocês também, Bloodgarme e Laufin, e o resto dos de sua raça. Deixem-me ver com seus olhos e deixem-me ouvir com seus ouvidos, de modo que eu possa lhes dizer o que fazer e lhes emprestar minha força quando necessário." Saphira saltou para a frente, meio voando, meio planando sobre as fileiras de tendas rumo à imensa massa cor de rubi de Thor. Os elfos seguiram atrás, matando todos os soldados que encontravam. Saphira tinha vantagem da altura, pois Thor ainda estava no solo. Ela apontou na direção dele, pretendendo, Eragon sabia, pousar nas costas do dragão e cravar suas mandíbulas no pescoço dele. Mas quando a viu chegar, o dragão vermelho rosnou e se virou para encará-la, agachando-se como um cachorro pequeno confrontando o maior. Eragon teve tempo apenas de ver que a cela de Thor estava vazia, e então o dragão empinou e atacou Saphira com uma de suas patas dianteiras grossas e fortes. A pata pesada balançou no ar com um som alto e veloz. Na escuridão, aquelas garras pareceram espantosamente brancas. Saphira desviou contorcendo o corpo para evitar o golpe. O chão e o céu se inclinaram ao redor de Eragon, que se viu olhando para o acampamento de baixo para cima, enquanto a asa direita de Saphira estraçalhava a tenda de alguém. A força da virada desalojou Eragon, afastando-o de seu dragão. Escamas começaram a escorregar entre suas pernas. Ele cerrou as coxas e apertou as mãos ao redor do espinho à sua frente, mas o movimento de Saphira foi violento demais. Um segundo depois, suas mãos se saltaram do espinho e ele se viu despencando no ar, sem uma ideia clara do que estava acima e do que estava abaixo. Mesmo no decorrer da queda, ele se certificou de manter o punho cerrado em Brísingr e de deixar a espada afastada do corpo. Com defesas ou não, a espada ainda podia feri-lo, devido ao trabalho de magia de Runon. "Pequenino!" "Leta!" gritou Eragon e com um solavanco parou onde estava no ar, a não mais que 3 metros do chão. O mundo pareceu continuar girando por mais alguns segundos e ele vislumbrou a silhueta reluzente de Saphira quando ela retornou para vir pegá-lo. Thor urrou e cobriu as fileiras de tendas entre ele e Eragon com uma camada de chamas incandescentes de calor branco que saltaram para o ar. Gritos de agonia rapidamente se seguiam à medida que os homens dentro delas morriam queimados. Eragon levantou a mão para proteger o rosto. Sua magia o mantinha a salvo de ferimentos sérios, mas o calor era desconfortável. "Estou bem, não voltem", disse não só para Saphira, mas também para Glaedr e os elfos. "Vocês têm de detê-los, eu me encontrarei com vocês junto ao pavilhão de Nazuada." A desaprovação de Saphira foi nítida, mas ela alterou o curso para retomar seu ataque a Thor. Eragon terminou o encantamento e caiu no chão. Aterrissou com suavidade e saiu correndo entre as tendas em chamas, muitas já desmoronando, lançando para o alto pilares de fagulhas alaranjadas. A fumaça e o fedor de lã queimada dificultaram-lhe a respiração. Ele tossiu e seus olhos começaram a lacrimejar, borrando a parte inferior de sua visão. Várias centenas de metros à frente, Saphira e Thor brigavam, 2 gigantes na noite. Eragon sentia um medo primitivo. O que estava fazendo correndo na direção deles, rumo a um par de criaturas vorazes, maiores que uma casa, maiores que 2 casas, no caso de Thor, e com garras presas e espinhos maiores que o corpo inteiro dele? Mesmo depois que o primeiro ímpeto de medo passou, um pouco de apreensão se manteve enquanto corria. Ele esperava que Horan e Caitriona estivessem em segurança. A tenda deles ficava do outro lado do acampamento, mas os soldados de Thor poderiam se virar para aquela direção a qualquer momento. "Eragon!
Aria vinha correndo entre os escombros em chamas, carregando a Daut-Daert na mão esquerda. Uma ligeira auréola verde rodeava a lâmina farpada da lança, embora o brilho fosse difícil de ver, em meio ao incêndio. Correndo ao lado dela vinha Orik, que atravessava as línguas de fogo, como se não fossem mais perigosas que fiapos de vapor. O anão estava sem camisa e sem elmo. Empunhava o antiquíssimo martelo de guerra Volund em uma das mãos e um pequeno escudo redondo na outra. Sangue manchava as pontas do martelo. Eragon cumprimentou-os com a mão levantada e gritando, feliz por ter seus amigos consigo. Quando alcançou, Aria lhe ofereceu a lança, mas ele sacudiu a cabeça. Fique com ela, teremos uma chance melhor de deter Thor se você usar a Nierden e eu usar Brisingr. Aria assentiu e empunhou com mais firmeza a lança. Pela primeira vez, Eragon se perguntou se, como elfa, ela seria capaz de matar um dragão, mas descartou a ideia. Se havia algo que sabia a respeito de Aria, era que ela sempre fazia o que era necessário, por mais difícil que fosse. Thor atacou as costelas de Saphira com as garras e Eragon arquejou quando sentiu a dor dela através da ligação entre eles. Da mente de Bloodgarm, ele colheu a informação de que os elfos estavam próximos dos dragões, lutando contra os soldados, mas não ousavam chegar mais perto de Saphira e Thor por temor de serem esmagados. Por aqui, disse Orik, e apontou com o martelo para um grupo de soldados se movendo através das fileiras de tendas destruídas. Deixe-os, disse Aria, temos de ajudar Saphira. Orik grunhiu. Certo, então vamos. Os três avançaram correndo, mas Eragon e Aria logo deixaram Orik muito para trás. Nenhum anão podia ter a esperança de acompanhá-los, nem mesmo um tão forte e rápido quanto Orik. Podem ir, gritou Orik. Seguirei o mais rápido que puder. Ao se desviar de pedaços de tecido em chamas que flutuavam no ar, avistou Nargarzivog em meio a um grupo de 10 soldados. O Kul chifrudo parecia grotesco sob a luz vermelha das chamas. Seus lábios estavam repuxados, deixando à mostra as presas, e as sombras em sua testa pesada e sulcada davam ao rosto uma aparência brutal, como se o crânio tivesse sido cortado de um pedregulho com um cinzel cego. Lutando com as mãos nuas, ele agarrou um dos inimigos e o estraçalhou, membro por membro, com a mesma facilidade com que Eragon poderia desossar uma galinha assada. Alguns passos mais adiante, as tendas acabavam. Do outro lado das chamas, tudo era confusão. Bloodgarm e 2 feiticeiros enfrentavam 4 homens de vestes negras que Eragon presumiu serem feiticeiros do Império. Nem os homens nem os elfos se moviam, apesar de seus rostos exibirem uma imensa tensão. Dúzias de soldados inimigos jaziam mortos no chão, mas outros ainda corriam livres, alguns com ferimentos tão horrendos que Eragon soube de imediato que estavam imunes à dor. Ele não conseguiu ver os outros elfos, mas percebeu a presença deles do outro lado do pavilhão de Nazuada, que estava no centro da destruição. Grupos de meninos gatos perseguiam soldados de um lado para outro através da clareira ao redor do pavilhão. O rei Meia-Pata e sua companheira caçadora de sombras lideravam 2 grupos. Solembum liderava o terceiro. Perto do pavilhão estava a herbolária, duelando com um homem grande e corpulento. Ela estava lutando com seus pentes para lã, ele com uma massa em uma das mãos e um mangal na outra. Os dois pareciam adversários equilibrados, a despeito das diferenças de sexo, altura, envergadura e armas. Para a surpresa de Eragon, Elva também estava lá, sentada na ponta de um barril. A criança bruxa tinha as mãos apertadas ao redor do estômago e parecia mortalmente doente, mas também estava participando da batalha, ainda que à sua maneira singular. Reunidos diante dela havia uma dúzia de soldados, e Eragon notou que ela falava rapidamente com eles. A boca pequenina se movia em um borrão. À medida que falava, cada homem reagia de modo diferente. Um ficou parado onde estava, aparentemente incapaz de se mover. Outro se encolheu e cobriu o rosto com as mãos. Um se ajoelhou e apunhalou o próprio peito com um punhal comprido. Outro atirou ao chão suas armas e saiu correndo pelo acampamento. E outro ainda falava incoerentemente como um louco. Nenhum deles levantou sua espada contra ela, nem saiu dali para atacar alguém. E pairando acima do caos, como 2 montanhas vivas, estavam Saphira e Thor. Eles haviam se afastado para a esquerda do pavilhão e giravam ao redor um do outro, pisoteando fileira após fileira de tendas. Línguas de chamas lampejavam de suas narinas e entre seus dentes afiados. Eragon hesitou, o tumulto de sons e movimentos era difícil de absorver, e ele já não sabia onde poderia ser mais útil. Murtag? Perguntou a Glaedre. Ainda temos de encontrá-lo, se é que está aqui. Não consigo sentir a mente dele, mas é difícil saber com certeza, com tanta gente e tantos encantamentos em um mesmo lugar.
Pela ligação entre eles, Eragon sabia que o dragão dourado estava fazendo muito mais do que apenas falar com ele. Glaedry ouvia simultaneamente os pensamentos de Saphira e dos elfos, assim como ajudava Bloodgarm em seu combate mental contra os feiticeiros do Império. Eragon estava confiante na vitória contra os feiticeiros do mesmo modo que confiava que Angela e Elva seriam perfeitamente capazes de se defender dos outros soldados. Saphira, contudo, já estava ferida em vários lugares e tinha a difícil tarefa de impedir que Thor atacasse o restante do acampamento. Eragon olhou para Dalt Daert na mão de Arya e depois para as formas maciças dos dragões. Precisamos matá-lo, pensou, e seu coração ficou pesado. Seu olhar caiu em Elva e uma nova ideia surgiu em sua mente. As palavras da garota eram mais poderosas que qualquer arma. Ninguém, mesmo Galbatorix, poderia suportá-las. Se ela pudesse falar com Thor, poderia repeli-lo. Não, rosnou Glaedry. Você perde tempo, pequenino. Vá para seu dragão, agora. Ela precisa de sua ajuda. Você tem de matar Thor e não assustá-lo e fazê-lo fugir. Ele está ferido e não há nada que possa fazer para salvá-lo. Eragon olhou para Arya, que retribuiu seu olhar. Elva seria mais rápida, disse. Temos a Dalt Daert. É perigoso demais, difícil demais. Arya hesitou, mas assentiu. Juntos avançaram em direção a Elva. Antes de chegarem, Eragon ouviu um grito sufocado. Ele se virou e, para seu horror, viu Murtagh saindo a passadas largas do pavilhão, arrastando Nazuada pelos pulsos. O cabelo de Nazuada estava desgrenhado. Um arranhão profundo marcava uma de suas faces e seu robe amarelo estava rasgado em vários lugares. Ela chutou o joelho de Murtagh, mas seu calcanhar quicou, batendo na magia que o protegia, e deixou o cavaleiro intocado. Ele a puxou mais para perto com um tranco brutal e agrediu-a na têmpora com um punho de Zarrock, deixando-a inconsciente. Eragon gritou e se virou para eles. Murtagh percebeu sua presença rapidamente, embainhou a espada, levantou Nazuada sobre um ombro e ajoelhou sobre uma perna, baixando a cabeça como se dissesse uma prece. Uma pontada de dor de Saphira distraiu Eragon. Cuidado, ele me escapou! Ela gritou. Ao saltar por cima de uma pilha de corpos, Eragon arriscou um olhar rápido para cima e viu a barriga reluzente e as asas aveludadas de Thor encobrindo metade das estrelas do céu. O dragão vermelho girou ligeiramente, pairando e descendo como uma grande folha pesada. Eragon mergulhou para o lado e rolou para trás do pavilhão, tentando impor distância entre ele e o dragão. Uma rocha bateu em seu ombro quando aterrissou. Sem reduzir a velocidade, Thor estendeu para baixo a pata dianteira direita, tão grossa quanto um tronco de árvore, e a fechou ao redor de Murtagh na zoada. A garra mergulhou escavando um grande naco de terra quando pegou os dois seres humanos. Com um rugido triunfante, bateu as asas, fazendo a terra tremer, e começou a subir, afastando-se do acampamento. Saphira saiu em sua perseguição. Serpentinas de sangue se desenrolavam das mordidas e havia marcas de garras ao longo de seus ombros. Ela era mais veloz que Thor. Mesmo se o alcançasse, porém, Eragon não sabia como poderia resgatar Nazuada sem feri-la. Um sopro de vento desalinhou seus cabelos quando Arya passou correndo por ele. Ela subiu numa pilha de barris e saltou. Seu salto a levou muito alto, mais alto do que qualquer elfo poderia saltar sem assistência. Estendendo a mão, ela agarrou o rabo de Thor e pendurou-se nele. Eragon deu meio passo adiante como se para detê-la. Praguejou e rosnou. Aldr! O encantamento o lançou no céu como uma flecha disparada de um arco. Ele pediu ajuda a Glaedry e o velho dragão o alimentou de energia para sustentar a ascensão. Usou energia sem nenhum cuidado, pouco se importando com o futuro. Queria apenas alcançar Thor antes de algo terrível acontecer com Nazuada ou Arya. Eragon passou voando por Saphira e observou que Arya começava a subir pelo rabo de Thor. Ela se agarrou aos espinhos ao longo da coluna dele com a mão direita, usando-os como degraus. Com a esquerda, enterrou-lhe a Dalt Daert, apoiando-se com a lâmina da lança para içar-se cada vez mais para o alto no corpo do dragão. Thor se torceu e se retorceu e tentou mordê-la como um cavalo irritado por uma mosca, mas não conseguiu alcançá-la. O dragão vermelho sangue recolheu as asas e as pernas. Com sua carga preciosa bem aninhada contra o peito, mergulhou em direção ao solo, girando e girando em uma espiral mortal. A Dalt Daert se soltou da carne de Thor e Arya ficou estendida na lateral do corpo dele, segurando-se a um dos espinhos do rabo apenas com a mão direita, aquela mais fraca, a mão que havia ferido nas catacumbas de Drasleona. Não demorou muito, seus dedos se afrouxaram e ela caiu de cima de Thor, braços e pernas estendidos para fora.
Sem dúvida, em resultado do encantamento que lançou, seus giros diminuíram de violência e cessaram até que ela flutuou ereta no céu noturno. Iluminada pelo brilho da Daut Daert, que ainda segurava, ela pareceu a Eragon um vagalume verde pairando na escuridão. Thorne abriu as asas e girou de volta para ela. Aria virou a cabeça para olhar Saphira e rodou no ar, encarando Thor. Uma luz maléfica surgiu subitamente entre as mandíbulas do dragão, um instante antes de uma parede crescente de chamas jorrar de sua bocarra e rolar sobre Aria, obscurecendo sua forma. A essa altura, Eragon estava a menos de 12 metros de distância, perto o suficiente para o calor fazer arder sua face. As chamas se extinguiram e revelaram Thor dando as costas para Aria, dobrando-se sobre si mesmo tão rapidamente quanto seu tamanho permitia. O grande dragão balançou o rabo, chicoteando-o no ar mais depressa do que Aria poderia ter a esperança de se desviar. "Não!" gritou Eragon. Houve um estalo quando o rabo acertou Aria. Ele a arremessou na escuridão como uma pedra lançada por um estilingue, e a Daut Daert se separou dela e caiu em arco, seu brilho diminuindo até se tornar um ponto que logo desapareceu. Tiras de ferro pareceram se apertar ao redor do peito de Eragon, tirando-lhe o ar e impedindo-lhe a respiração. Thor estava se afastando, mas Eragon ainda poderia alcançar o dragão se sugasse mais energia de Glaedr. Entretanto, sua conexão com Glaedr estava se tornando tênue e não podia ter esperança de levar a melhor sobre Thor e Murtagh, sozinho e acima do solo. Não quando Murtagh tinha dúzias ou mais de Eldunari à sua disposição. Eragon praguejou, interrompeu o encantamento que o impelia através do ar e mergulhou de cabeça atrás de Aria. O vento uivou em seus ouvidos, repuxando-lhe os cabelos e as roupas, achatou a pele de sua face e o obrigou a estreitar os olhos. Um inseto se chocou contra ele no pescoço. O impacto doeu tão ferozmente quanto se tivesse sido acertado por uma pedra. Durante a queda, Eragon buscou com a mente a consciência de Aria. Tivera um lampejo de percepção em algum lugar na escuridão, quando Saphira passou voando rápido abaixo dele com suas escamas opacas sob a luz das estrelas. Ela virou de cabeça para baixo e Eragon a viu estender e agarrar um pequeno objeto escuro com as patas dianteiras. Uma pontada de dor trespassou a mente que Eragon havia tocado. Então todo o pensamento cessou dentro dela e ele não sentiu mais nada. "Estou com ela, pequenino", disse Saphira. "Leta", disse Eragon e sua velocidade reduziu, fazendo-o parar. Procurou Thor de novo, mas viu somente estrelas e trevas. A leste ouviu 2 vezes o som indistinto de asas batendo e tudo ficou em silêncio. Eragon olhou para o acampamento dos Varden. Retalhos em chamas brilhavam alaranjados e sombrios através de camadas de fumaça. Centenas de tendas estavam por terra, destruídas ao lado de todos os homens que não tinham conseguido escapar antes de serem esmagados por Saphira e Thor. No entanto, aqueles homens não eram as únicas vítimas do ataque. Da altura em que estava, Eragon não conseguia discernir os corpos, mas sabia que dezenas dos seus haviam perecido. O gosto de cinzas encheu sua boca. Ele estava tremendo. Lágrimas de raiva, medo e frustração enevoaram-lhe os olhos. Aria estava ferida, talvez morta. Nazuada tinha sido capturada e logo estaria nas mãos dos torturadores mais habilidosos de Galbatorix. O desalento se apoderou de Eragon. Como poderiam continuar agora? Como poderiam ter esperança de vitória sem Nazuada para liderá-los? Pasta 38. Conclave de Reis. Após pousar no acampamento dos Varden com Saphira, Eragon deslizou com seu flanco e correu para o trecho de grama onde ela havia delicadamente deixado Aria. A elfa estava deitada de bruços, o corpo frouxo e imóvel. Quando Eragon a virou para cima, seus olhos tremeram e se entreabriram. "Thor! Que foi feito de Thor?" sussurrou. "Ele escapou", respondeu Saphira. "E Nazuada? Conseguiu resgatá-la?" Eragon baixou o olhar e sacudiu a cabeça. Uma expressão de dor dominou o rosto de Aria. Ela tossiu e se contraiu, depois tentou se sentar. Um fio de sangue escorria do canto de sua boca. "Espere", disse Eragon. "Não se mova. Vou buscar Blodgarm." "Não há necessidade." Agarrando o ombro dele, Aria se levantou e rapidamente endireitou o corpo até ficar ereta. Prendeu a respiração quando seus músculos se esticaram e, estampada em seu rosto, Eragon viu a dor que tentava esconder.
Estou só dolorida, não há fraturas. Minhas proteções me defenderam do pior do ataque de Thor. Eragon tinha dúvidas, mas não insistiu. E agora? Perguntou Saphira, aproximando-se deles. O cheiro forte e almiscarado de seu sangue encheu as narinas de Eragon. O cavaleiro olhou ao redor para as chamas e a destruição no acampamento. Mais uma vez pensou em Horan e Caitriona e se perguntou se teriam sobrevivido ao ataque. De fato, e agora? As circunstâncias responderam à sua pergunta. Um par de soldados feridos saiu correndo de uma nuvem de fumaça e desferiu um ataque contra ele e Arya. Quando Eragon afinal se livrou deles, 8 dos elfos tinham convergido para o lugar onde estavam. Depois que Eragon mostrou que não estava ferido, os elfos voltaram a atenção para Saphira e insistiram em curar as mordidas e os arranhões que Thor lhe havia infligido, ainda que Eragon tivesse preferido fazer aquilo por conta própria. Sabendo que a cura exigiria vários minutos, Eragon deixou Saphira com os elfos e saiu apressado pelas fileiras de tendas para a área próxima ao pavilhão de Nazuada, onde Bloodgarm e 2 outros elfos ainda estavam presos em combate com o último dos 4 feiticeiros inimigos, que estava ajoelhado no chão, a testa encostada contra os joelhos e os braços apertados contra a nuca. Em vez de acrescentar seus pensamentos à luta, Eragon andou até ele, bateu em seu ombro e gritou. O bruxo estremeceu sobressaltado e a distração permitiu que os elfos ultrapassassem suas defesas. Eragon teve certeza disso porque o homem teve uma convulsão, rolou e caiu, o branco de seus olhos aparecendo e uma espuma amarelada saindo de sua boca. Pouco depois ele parou de respirar. Com frases curtas, Eragon explicou a Bloodgarm e aos outros 2 o que havia acontecido com Arya e Nazuada. O pelo de Bloodgarm se arrepiou e seus olhos amarelos arderam de raiva. Seu único comentário, porém, foi dito na língua antiga. Teremos tempos difíceis pela frente, matador de espectros. Ele mandou que Iaela fosse procurar a Dalt Daert e pediu que a trouxesse de volta de onde quer que estivesse. Ele mandou que Iaela fosse procurar a Dalt Daert e pediu que a trouxesse de volta de onde quer que tivesse caído. Juntos, Eragon, Bloodgarm e Utinare, o elfo que ficara com eles, percorreram o acampamento, desentocando e matando os poucos soldados que tinham escapado aos dentes dos meninos gatos e às lâminas de homens, anões, elfos e urgaus. Eles também usaram sua magia para apagar alguns dos incêndios maiores, eliminando-os com a mesma facilidade com que se apaga a chama de uma vela. Durante todo o tempo, uma sensação avassaladora de temor dominava Eragon, pressionando-o como uma pilha de cobertores encharcados e constringindo-lhe a mente de tal modo que tinha dificuldade de pensar em qualquer outra coisa que não morte, derrota e fracasso. Sentia o mundo desmoronar ao seu redor, como se tudo pelo que ele e os Varden haviam lutado para conquistar rapidamente se desfizesse e não pudesse fazer nada para recuperar o controle. A sensação de impotência minava a sua vontade de fazer qualquer coisa se não sentar em um canto e se entregar ao desespero. Mesmo assim, ele considerava que seria melhor estar morto do que ceder a tal impulso, de modo que continuou a se mover e a trabalhar ao lado dos elfos, apesar de seu desespero. Seu estado de espírito não ficou melhor quando Glaedr o contatou. Se você tivesse me ouvido, poderíamos ter detido Thor e salvado Nazuada. E poderíamos não ter conseguido, respondeu Eragon. Ele não queria discutir mais o assunto, mas se sentiu compelido a acrescentar. O Senhor permitiu que sua raiva toldasse sua visão. Matar Thor não era a única solução. Nem o Senhor deveria se sentir tão compelido a destruir um dos únicos membros que restam de sua raça. Não pense que pode me passar sermões, pequenino, retrucou Glaedr. Você sequer é capaz de começar a compreender o que perdi. Compreendo melhor que a maioria, respondeu Eragon, mas Glaedr já tinha se retirado de sua consciência e Eragon não acreditava que o dragão o tivesse ouvido. Eragon tinha acabado de apagar o incêndio e estava se encaminhando para o seguinte quando Horan correu para ele e lhe agarrou o braço. Você está ferido? O alívio dominou Eragon quando viu o primo são e salvo. Não, respondeu. E Saphira? Os elfos já cuidaram de seus ferimentos. E Caitriona, ela está bem? Horan sentiu e sua postura relaxou ligeiramente, mas sua expressão permaneceu preocupada. Eragon, disse ele, chegando mais perto, o que aconteceu? O que está acontecendo? Vi Jormundur correndo como uma galinha sem cabeça e os guardas de Nazuada parecem sombrios como a morte. Não consigo fazer com que ninguém fale comigo. Ainda estamos em perigo? Galbatorix está a ponto de atacar? Eragon olhou ao redor e puxou Horan para um lado, onde ninguém mais poderia ouvir. Você não pode contar a ninguém. Ainda não, advertiu ele.
Você tem minha palavra. Com algumas frases rápidas, Eragon resumiu a situação para o primo. Quando terminou, a expressão de Roran estava desolada. Não podemos permitir que os Varden comecem a debandar, disse. É claro que não, isso não vai acontecer, mas é possível que o rei Orrin tente assumir o comando ou... Eragon se calou ao ver um grupo de guerreiros passando por perto. Depois prosseguiu. Fique comigo. Pode fazer isso por mim? É possível que eu precise da sua ajuda. Minha ajuda? Para que você precisaria de minha ajuda? O exército inteiro admira Roran, até os Urgaus. Você é martelo forte, o herói de Arougues, e sua opinião tem peso. Isso pode ser importante. Roran ficou em silêncio por um momento, então assentiu. Farei o que puder. Por ora, apenas fique de olho nos soldados, pediu Eragon e seguiu em direção ao incêndio. Meia hora depois, à medida que o silêncio e a ordem começavam de novo a imperar no acampamento, um mensageiro informou a Eragon que Arya desejava sua presença imediata no pavilhão do rei Orik. Eragon e Roran trocaram olhares e começaram a se encaminhar para o quadrante noroeste do acampamento, onde a maioria dos anões tinha montado suas tendas. Não há outra escolha, disse Jormungandr. Nazuada deixou perfeitamente claro seus desejos. Você, Eragon, deve assumir o lugar dela e liderar os Varden. Os rostos no interior da tenda estavam sérios e duros. Sombras escuras pendiam das concavidades de suas têmporas e das rugas profundas dos senhos franzidos dos bípedes, como Eragon sabia que Saphira os teria chamado. A única que não estava de senho franzido era ela, sua cabeça enfiada na entrada do pavilhão de modo que pudesse participar do conclave, mas seus lábios estavam ligeiramente puxados para trás, como se estivesse a ponto de rosnar. Também presente estava o rei Orrin, com uma capa púrpura atirada sobre suas vestes de dormir. Arya parecendo abalada, mas determinada. O rei Orik, que havia encontrado uma camisa de cota de malha para se cobrir. O rei dos meninos gatos, Grimir, meia pata, com uma bandagem de linho ao redor de um corte de espada que levara no ombro direito. Nar-Garsvog, o Ku, curvado para evitar que os chifres roçassem contra o teto, e Roran, postado junto à parede da tenda, ouvindo o desenrolar do conclave, até aquele momento sem fazer qualquer comentário. Ninguém mais tinha sido autorizado a entrar no pavilhão, nem guardas, nem conselheiros, nem criados, nem Bloodgarm ou os outros elfos. Do lado de fora, homens, anões e Urgaus se aglomeravam em dezenas diante da entrada. A tarefa deles era impedir qualquer pessoa, não importava quão poderosa ou perigosa, de interferir na reunião, e uma boa quantidade de encantamentos fora apressadamente lançada ao redor da tenda a fim de proibir que qualquer um os ouvisse às escondidas, fosse por meios humanos, fosse por magia. Eu nunca quis isso, disse Eragon, olhando fixamente para o mapa da Alagaesia estendido sobre a mesa no centro do pavilhão. Nenhum de nós quis, retrucou o rei Orrin em tom cortante. Eragon achava que tinha sido sábio da parte de Arya realizar a reunião no pavilhão de Orik. O rei anão era conhecido por ser partidário ferrenho de Nazuada e dos Varden, e também era chefe de clã e irmão adotivo de Eragon, mas ninguém poderia acusá-lo de aspirar à posição de Nazuada, nem os humanos o aceitariam como seu substituto. Ao realizar a reunião no pavilhão de Orik, Arya tinha fortalecido a posição de Eragon e enfraquecido a de seus críticos, sem parecer endossar ou atacar nenhuma das duas. Ela era, Eragon tinha de admitir, muito mais talentosa em manipular os outros do que ele. O único risco que corriam era que os outros pensassem que Orik fosse seu senhor, mas Eragon estava disposto a aceitá-lo em troca do apoio de seu amigo. Nunca quis isso, repetiu ele, levantou o olhar para encontrar os olhos vigilantes dos que o cercavam. Mas agora que aconteceu, juro sobre os túmulos de todos os que perdemos que darei o melhor de mim para me mostrar à altura do exemplo de Nazuada e liderar os Varden à vitória contra Galbatorix e o Império. Ele se esforçou para projetar um ar de confiança, mas a verdade era que a enormidade da situação o assustava e ele não tinha certeza de estar à altura da tarefa. Nazuada fora impressionantemente capaz e era intimidadora a ideia de fazer sequer metade do que ela fizera. Muito louvável, tenho certeza, disse o rei Orrin. Contudo, os Varden sempre trabalharam em concerto com aliados. Os homens de Surda, nosso amigo rei Orik e os anões das montanhas Beor, os elfos e agora, mais recentemente, os Urgaus liderados por Nar-Garsvog e os meninos gatos. Ele balançou a cabeça para Grimir, que assentiu brevemente em resposta. Não seria nada bom que nossos comandados nos vissem discordar uns dos outros em público. Vocês não concordam?
É claro, disse o rei Orrin. Presumo então que você continuará a nos consultar em assuntos de importância, como fazia na zoada. Eragon hesitou, mas antes que pudesse responder, Orrin recomeçou a falar. Todos nós, ele gesticulou em direção aos outros na tenda, arriscamos muitíssimo nessa empreitada e nenhum de nós gostaria de receber ordens, nem nos submeteríamos a isso. Para ser franco, a despeito de suas muitas conquistas, Eragon Matador de Espectros, você ainda é jovem e inexperiente, e essa inexperiência pode muito bem ser fatal. O restante de nós teve o benefício de muitos anos conduzindo nossas respectivas forças ou assistindo a outros liderarem. Podemos ajudar a guiá-lo para o caminho correto e talvez juntos ainda possamos encontrar uma maneira de corrigir essa situação e derrubar Galbatorix. Tudo o que Orrin dizia era verdade, pensou Eragon. Ele ainda era jovem e inexperiente e, de fato, precisava do conselho dos outros, mas não podia admitir isso sem parecer fraco. Dessa forma, respondeu: os senhores podem ficar seguros de que os consultarei sempre que for preciso, mas minhas decisões, como sempre, serão apenas minhas. Perdoe-me, matador de espectros, mas tenho dificuldade de acreditar nisso. Sua familiaridade com os elfos... Orrin olhou para Aria. É mais do que conhecida. E você é um membro adotado do clã Injeitun, submetido à autoridade do chefe do clã deles, que por acaso é o rei Orik. Talvez eu esteja enganado, mas me parece duvidoso que suas decisões venham a ser apenas suas. Primeiro o senhor me aconselha a ouvir nossos aliados, agora não. Será que talvez não prefira que eu o ouça e apenas ao senhor? A raiva de Eragon cresceu à medida que falava. Eu preferiria que suas escolhas fossem no melhor interesse de nosso povo e não no de outra raça. Elas têm sido, rosnou Eragon, e continuarão a ser. Devo fiel vassalagem aos Varden e ao clã Injeitun. Sim, mas também a Saphira, a Nazoada e a minha família. Muitos exigem minha lealdade do mesmo modo que exigem a sua majestade. Minha principal preocupação, contudo, é derrotar Galbatorix e o Império. Sempre foi. E se houver um conflito entre minhas lealdades, essa é a que terá precedência. Pode questionar meu julgamento se quiser, mas não meus motivos. E agradeceria se o senhor se abstivesse de insinuar que sou um traidor de minha raça. As faces de Orrin se ruborizaram e ele fez uma carranca. Estava a ponto de replicar quando um sonoro bang o interrompeu. Orik batia com seu martelo de guerra, Volund, contra o escudo. Basta desse absurdo, exclamou Orik furioso. Vocês se preocupam com uma rachadura no chão enquanto a montanha inteira está prestes a desabar sobre nós. A carranca de Orrin se acentuou, mas ele não insistiu no assunto. Em vez disso, pegou o cálice de vinho na mesa e se afundou contra o encosto da cadeira, de onde fixou Eragon com um olhar carregado e furioso. Acho que ele o odeia, disse Saphira. É isso ou ele odeia o que represento? Seja como for, sou um obstáculo para ele. Será preciso vigiá-lo. A questão diante de nós é simples, disse Orik. O que devemos fazer agora que Nazoada se foi? Colocou o Volund sobre a mesa e passou a mão nodosa sobre a cabeça do martelo. Minha opinião é que estamos na mesma situação em que estávamos esta manhã. A menos que admitamos derrota e peçamos paz, ainda temos somente uma saída. Marchar para Urubaen o mais depressa que pudermos. Nazoada nunca pretendeu lutar contra Galbatorix pessoalmente. Essa tarefa caberá a vocês, gesticulou para Eragon e Saphira, e aos elfos. Nazoada nos trouxe até aqui e, embora vá nos fazer muita falta, não precisamos dela para continuar. Nosso caminho não permite desvios. Mesmo se ela estivesse presente, não consigo vê-la fazendo outra coisa. Temos de ir para Urubaen e ponto final. Grimmer brincou com um pequeno punhal de lâmina azul, parecendo indiferente à conversa. Concordo, disse Aria. Não temos escolha. Acima deles, a cabeça maciça de Garzivog assentiu, fazendo sombras deformadas deslizarem pelas paredes do pavilhão. O anão falou bem. Os Urgraugra ficarão com os Varden enquanto Espada de Fogo for chefe de guerra. Com ele, Língua de Fogo para comandar nossos ataques, cobraremos a dívida de sangue que o traidor sem chifres nos deve. Eragon se mexeu ligeiramente, pouco à vontade. Isso é tudo muito bom e muito bem, disse o rei Orrin, mas ainda não ouvi como derrotaremos Murtag e Galbatorix quando chegarmos a Urubaen. Temos a Adalt Daert, assinalou Eragon, pois Iaela tinha recuperado a lança. E com ela podemos... O rei Orrin balançou a mão. Sim, a Adalt Daert. Ela não o ajudou a deter Thor, e não posso imaginar que Galbatorix o permita chegar perto dele ou de Shruikan com ela.
De qualquer maneira, não altera o fato de que você ainda não é adversário à altura daquele traidor maldito. Raios, matador de espectros, você não é adversário à altura nem de seu irmão, e ele é cavaleiro há menos tempo que você. Meio-irmão, pensou Eragon, mas segurou a língua. Não foi capaz de encontrar resposta para as questões levantadas por Orrin. Eram válidas todas elas e o faziam sentir-se envergonhado. O rei continuou. Entramos nessa guerra com base em um entendimento de que você encontraria uma forma de combater a força inatural de Galbatorix. Foi o que Nazoada nos prometeu e nos garantiu, e apesar disso, aqui estamos, prestes a confrontar o mais poderoso feiticeiro da história de que se tem registro, e não estamos mais perto de derrotá-lo do que quando começamos. Fomos à guerra, começou Eragon em voz baixa, porque foi a primeira vez desde que os cavaleiros caíram que tivemos uma ligeira chance de derrubar Galbatorix. O senhor sabe disso. Que chance, desenhou o rei. Somos marionetes, todos nós dançando de acordo com os caprichos de Galbatorix. O único motivo pelo qual chegamos até aqui foi porque ele nos deixou chegar. Galbatorix quer que cheguemos a Urubaen. Ele quer que levemos você até ele. Se ele se importasse em nos deter, teria voado até a Campina Ardente e nos esmagado. E depois que ele tiver você ao alcance dele, fará exatamente isto. Vai nos esmagar. O ar na tenda pareceu se retesar entre eles. Cuidado, disse Saphira para Eragon. Ele abandonará o grupo se você não conseguir convencê-lo. Arya parecia igualmente preocupada. Eragon espalmou as mãos sobre a mesa e dedicou um momento a reordenar os pensamentos. Não queria mentir, mas precisava inspirar esperança em Orrin, o que era difícil quando ele próprio sentia tão pouca esperança. Será que era assim para Nazoada em todas as ocasiões em que ela nos animava a levar adiante nossa causa, nos convencia a continuar mesmo quando não podíamos ver um caminho? Nossa posição não é tão precária quanto o senhor afirma, declarou Eragon. Orrin fungou e bebeu de seu cálice. Adalt Daert é uma ameaça para Galbatorix, prosseguiu Eragon, e essa é nossa vantagem. Ele a temerá. Por causa disso, podemos obrigá-lo a fazer o que queremos, ainda que apenas um pouco. Mesmo se não pudermos usá-la para matá-lo, poderíamos conseguir matar Shruikan. A ligação deles não é um verdadeiro laço eterno entre dragão e cavaleiro, mas a morte de Shruikan o feriria. Isso nunca acontecerá, disse Orrin. Ele agora sabe que temos a Adalt Daert e tomará as precauções apropriadas. Talvez não. Duvido que Murtagh e Thor a tenham reconhecido. Não, mas Galbatorix reconhecerá quando examinar a memória deles. E também saberá da existência de Glaedri, se eles já não lhe contaram, disse Saphira para Eragon. Eragon sentiu-se ainda mais desanimado. Não havia pensado nisso, mas ela tinha razão. E lá se foi qualquer esperança de surpreendê-lo. Não temos mais nenhum segredo. A vida é cheia de segredos. Galbatorix não pode prever exatamente como vamos escolher lutar contra ele. Nisso, pelo menos, podemos surpreendê-lo. Qual das lanças da morte encontrou o matador de espectros? Perguntou Grimir, em tom aparentemente entediado. Do Niernen, a orquídea. O menino gato piscou e Eragon teve a impressão de que ele estava surpreso, embora sua expressão continuasse vazia como sempre. A orquídea. É mesmo? Que estranho encontrá-la nesta época, especialmente essa arma em particular. Por quê? Perguntou Jormundur. A pequena língua rosada de Grimir passou sobre suas presas. A Niernen é notória, ele prolongou o final da palavra. Antes que Eragon pudesse pressionar o menino gato para dar mais informações, Garzivog falou, sua voz áspera como rochedos. O que é essa lança mortal de que fala a espada de fogo? É a lança que feriu Saphira em Belatona? Ouvimos histórias a respeito dela, mas eram de fato muito estranhas. Eragon lembrou tardiamente que Nazoada não havia contado nem aos Urgaus nem aos meninos gatos o que a Niernen realmente era. Bem, pensou ele, agora não há como evitar. Ele explicou a Garzivog sobre a Adalt Daert, depois insistiu para que todos os presentes no pavilhão fizessem um juramento na língua antiga de que não falariam sobre a lança com mais ninguém, sem permissão. Houve alguns resmungos contrariados, mas no final todos aceitaram, até o menino gato. Tentar esconder a lança de Galbatorix podia ter sido inútil, mas Eragon não via de que poderia servir permitir que todos soubessem da existência da Adalt Daert. Após o juramento, Eragon recomeçou a falar.
Pois bem, primeiro temos a Daut Daert, e isto é mais do que tínhamos antes. Segundo, não planejo enfrentar Murtag e Galbatorix juntos, nem nunca planejei. Quando chegarmos a Urubaen, atrairemos Murtag para fora da cidade e o cercaremos com o exército inteiro, se necessário, inclusive os elfos, e o mataremos ou capturaremos de uma vez por todas. Ele olhou ao redor para os rostos reunidos, tentando transmitir-lhes a força de sua convicção. Terceiro, e isto é no que devem acreditar no fundo de seus corações, Galbatorix não é invulnerável, por mais poderoso que seja. Ele pode ter criado milhares e milhares de proteções para se defender, mas a despeito de seu conhecimento e astúcia, ainda existem encantamentos que podem matá-lo, se conseguirmos ser inteligentes o suficiente para encontrá-los. Talvez eu venha a ser aquele que encontrará um encantamento que o derrotará, mas também pode ser um elfo ou um membro do Duvran Grigata. Galbatorix parece intocável, eu sei, mas sempre existe uma fraqueza, sempre existe uma pequena fenda por onde você pode enfiar uma lâmina e assim golpear o inimigo. Se os cavaleiros não conseguiram encontrar essa fraqueza, qual é a probabilidade de que nós consigamos? Perguntou o rei Orrin. Eragon abriu as mãos com as palmas viradas para cima. Talvez não consigamos. Nada na vida é certo, muito menos na guerra. Contudo, se os feiticeiros de nossas 5 raças reunidos não puderem matá-lo, devemos aceitar que Galbatorix continuará a reinar pelo tempo que quiser, e nada que possamos fazer vai mudar isso. O silêncio dominou a tenda, breve e profundo. Roran deu um passo adiante. Eu gostaria de falar, disse. Eragon viu os outros ao redor da mesa trocarem olhares. Diga o que quiser, martelo forte, disse Orik para a visível irritação do rei Orrin. Sangue demais e lágrimas demais já foram derramados para que desistamos agora. Seria desrespeitoso tanto para com os mortos quanto para com os que se lembram dos mortos. Essa pode ser uma batalha entre deuses. Ele pareceu perfeitamente sério para Eragon ao dizer isso. Mas no que me diz respeito, continuarei lutando até que os deuses me abatam ou até que eu os abata. Um dragão pode matar 10.000 lobos de uma só vez, mas 10.000 lobos juntos podem matar um dragão. Não é provável, resmungou Saphira na privacidade da mente dela e de Eragon. Roran deu um sorriso forçado. E temos nosso próprio dragão. Decidam como quiserem, mas vou enfrentar Galbatorix em Urubaen mesmo que tenha de fazê-lo sozinho. Não sozinho, disse Aria. Sei que falo pela rainha Islanzadi quando digo que nosso povo estará com você. E o nosso também, ribombou Garzivog. E o nosso, afirmou Orik. E o nosso, disse Eragon em um tom que pretendia desencorajar qualquer discordância. Quando, depois de uma pausa, os 4 se viraram para Grimir, o menino gato fungou e disse, bem, suponho que também estaremos lá. Ele inspecionou as unhas afiadas. Alguém tem de se esgueirar por trás das linhas inimigas e com certeza não serão os anões andando com suas botas de ferro. As sobrancelhas de Orik se levantaram, mas se ficou ofendido, soube esconder bem. Orrin bebeu mais 2 vezes e enxugou a boca com as costas da mão. Muito bem, como quiserem, continuaremos a avançar rumo a Urubaen. Sua taça estava vazia e ele estendeu a mão para a garrafa à sua frente. Pasta 39. Um labirinto sem fim. Eragon e os outros integrantes passaram o restante do conclave debatendo questões práticas, linhas de comunicação, quem deveria responder a quem, distribuições de responsabilidade, reorganização das defesas e das sentinelas do acampamento para impedir que Thorn ou Shruikan voltassem a atacá-los de surpresa e como conseguir novo equipamento para os homens cujos pertences tinham sido queimados ou destruídos durante o ataque. Por consenso, decidiram adiar até o dia seguinte o anúncio do que acontecera com Nazuada. Era mais importante que os guerreiros dormissem o máximo possível antes de o amanhecer clarear o horizonte. Eles não debateram, contudo, se deveriam tentar resgatar Nazuada. Era evidente que a única maneira de libertá-la seria tomar Urubaen e quando isso acontecesse, ela provavelmente estaria morta, ferida ou presa a Galbatorix por juramento na língua antiga. Por isso evitaram por completo o assunto, como se fosse proibido mencioná-lo. Mesmo assim, ela era uma presença constante nos pensamentos de Eragon. Cada vez que fechava os olhos, via Murtag golpeá-la, os dedos escamosos da pata de Thor se fecharem ao redor dela e o dragão vermelho voara para longe na noite. As lembranças só o deixavam mais infeliz, mas não conseguia se impedir de revivê-las. Quando o conclave começou a se dispersar, o cavaleiro acenou para Roran, Jormundur e Aria, que o seguiram até sua tenda sem fazer perguntas.
Lá, Eragon passou algum tempo pedindo conselhos e planejando o dia seguinte. O conselho de anciãos com certeza lhe causará problemas, disse Jormundur. Eles não o consideram tão hábil em política quanto na zoada e tentarão tirar vantagem disso. O guerreiro de cabelos longos parecia sobrenaturalmente calmo desde o ataque, tão calmo que Eragon desconfiava que estivesse à beira das lágrimas ou da fúria, ou talvez de uma combinação de ambos. E não sou, afirmou Eragon. Jormundur inclinou a cabeça. Mesmo assim, deve se mostrar forte. Posso ajudar um pouco, mas muito dependerá de como você se comportar. Se permitir que influenciem suas decisões indevidamente, acharão que são eles os herdeiros da liderança sobre os Varden, e não você. Eragon olhou para Arya e Saphira, preocupado. Podem ficar tranquilos, disse Saphira a todos. Ninguém levará a melhor sobre Eragon enquanto eu estiver de vigia. Quando aquela reunião menor e secundária chegou ao fim, o cavaleiro esperou até que Arya e Jormundur tivessem saído da tenda. Então segurou Horan pelo ombro. Você estava falando sério quando disse aquilo sobre essa ser uma batalha de deuses? Horan encarou. Estava. Você, Murtagh e Galbatorix são poderosos demais para qualquer pessoa normal derrotar. Não é certo, não é justo, mas é assim. O restante de nós fica como formigas sob suas botas. Você tem alguma ideia de quantos homens já matou sozinho? Homens demais. Exatamente. Fico satisfeito por você estar aqui para lutar por nós e por contar com você como meu irmão em tudo, exceto no nome, mas desejaria que não tivéssemos de contar com um cavaleiro ou um elfo ou qualquer tipo de feiticeiro para ganhar esta guerra para nós. Ninguém deveria estar à mercê de outra pessoa. Não assim. Isso desequilibra o mundo. Horan saiu da tenda. Eragon se deixou cair no catre, sentindo-se atingido no peito. Ficou sentado ali por algum tempo, suando e pensando, até que a tensão de seus pensamentos desorganizados o fez saltar e sair apressado. Quando deixou a tenda, os 6 falcões da noite se levantaram de um salto, preparando as armas para acompanhá-lo para onde fosse. Eragon indicou com um gesto que ficassem onde estavam. Ele havia protestado, mas Jormundur tinha insistido em destacar os guardas de Nazuada, além de Bloodgarm e dos outros elfos para protegê-lo. Não podemos deixar de ser cuidadosos, dissera. Eragon não gostava da ideia de ter ainda mais gente seguindo-o por todo lado, mas havia sido obrigado a concordar. Passando pelos guardas, Eragon seguiu depressa para onde Saphira estava enroscada no chão. O dragão azul abriu um olho quando o cavaleiro se aproximou e depois levantou a asa para que pudesse se enfiar debaixo dela e se aninhar contra sua barriga morna. Pequenino, disse Saphira e começou a cantarolar baixinho. Eragon sentou-se encostado nela, ouvindo-a murmurar, e o suave farfalhar do ar fluía para dentro e para fora de seus pulmões. Atrás dele, a barriga de Saphira subia e descia com uma cadência tranquilizadora. A presença dela teria sido suficiente para acalmá-la em qualquer outro momento, mas não naquele. Sua mente se recusava a desacelerar, seu pulso continuava a martelar e suas mãos e pés estavam desconfortavelmente quentes. O matador de espectros guardou os sentimentos para si para evitar incomodar Saphira, que estava cansada depois de suas 2 lutas com Thor. Logo adormeceu profundamente, o cantarolar se apagando no som contínuo de sua respiração. Ainda assim, seus pensamentos não lhe deram sossego. Por várias vezes retornou ao mesmo fato impossível, mas indiscutível. Era o líder dos Varden. Ele, que fora nada mais que o membro mais jovem de uma família pobre de fazendeiros, agora era o líder do 2º maior exército da Alagaesia. Isso lhe parecia absurdo, como se o destino estivesse brincando com ele, atraindo-o para uma cilada que o destruiria. Nunca quisera isso, nunca buscara isso, e mesmo assim os acontecimentos lhe tinham imposto aquela posição. Em que Nazuada estava pensando quando me escolheu para seu sucessor? Recordava-se dos motivos que ela tinha lhe dado, mas isso não serviu para acalmar suas dúvidas. Será que ela realmente acreditava que eu podia ocupar seu lugar? Por que não Jormundur? Ele está com os Varden há décadas e conhece muito mais a respeito de comando e estratégia. Eragon lembrou-se do momento em que Nazuada havia decidido aceitar a oferta dos Urgaus de uma aliança a despeito do ódio e dos ressentimentos que existiam entre as 2 raças e apesar de os Urgaus terem matado seu pai. Será que eu poderia ter feito isso? Ele imaginava que não, pelo menos não naquela época. Será que posso tomar esse tipo de decisão agora, se forem necessárias para derrotar Galbatorix? Não tinha certeza. Fez um esforço para aquietar a mente. Fechando os olhos, concentrou-se em contar sua respiração em grupos de 10. Era difícil manter a atenção na tarefa. A cada segundo, um novo pensamento ou sensação ameaçava distraí-lo
e com frequência se esquecia de contar. Com o tempo, contudo, seu corpo começou a relaxar e, quase sem se dar conta, as visões cambiantes de arco-íris de seus olhos despertos se apoderaram dele. Viu muitas coisas, algumas sombrias e perturbadoras, pois que os sonhos refletiam os acontecimentos do dia anterior. Outras eram agridoces, lembranças do que tinha sido ou do que desejara ter sido. Como uma súbita mudança de vento, seus sonhos ondularam e se tornaram mais duros e mais substanciais, como se fossem realidades tangíveis que pudesse tocar com a mão. Tudo ao redor desapareceu e ele contemplou outra época e outro lugar, um lugar que parecia ao mesmo tempo desconhecido e familiar, como se o tivesse visto apenas uma vez e não tivesse sumido de sua lembrança. Abriu os olhos, mas as imagens ficaram com ele, obscurecendo o que o cercava, e soube que não estava vivendo a experiência de um sonho normal. Uma planície escura e solitária se estendia à sua frente, cortada por uma única tira de água que fluía, movendo-se lentamente para o leste, uma fita de prata batida, reluzente sob o clarão de uma lua cheia. Flutuando no rio sem nome, um navio alto e orgulhoso, com velas muito brancas e içadas, fileiras de guerreiros empunhando lanças e duas figuras encapuzadas andando entre eles, como se numa passagem em revista formal. O cheiro de salgueiros e algodoeiros e uma sensação de sofrimento, o grito angustiado de um homem em um clarão de escamas, um borrão de movimento que escondia mais do que revelava, e mais nada senão silêncio e trevas. A visão de Eragon clareou e ele estava de novo olhando para debaixo da asa de Safira. Soltou a respiração, que não percebera estar prendendo, e com a mão trêmula limpou as lágrimas dos olhos. Não conseguia compreender por que a visão o havia afetado tão profundamente. Será que foi uma premonição? Questionou-se. Ou será que algo está realmente acontecendo? E por que é importante para mim? Não conseguiu mais descansar. Suas preocupações retornaram ainda mais fortes e o assaltaram sem cessar, corroendo sua mente como ratos, cujas mordidas pareciam infectá-lo. Por fim saiu debaixo da asa de Safira, tomando cuidado para não despertá-la, e seguiu de volta para sua tenda. Como antes, os falcões noturnos se levantaram quando o viram. O comandante deles, um homem corpulento de nariz adunco, avançou para receber Eragon. Há algo de que precise, matador de espectros? Eragon lembrava vagamente que o nome do homem era Garven, que Nazuada lhe havia contado que ele perdera a razão depois de examinar a mente de elfos. O homem parecia bastante bem agora, embora seu olhar tivesse um traço sonhador. Apesar disso, Eragon presumia que Garven fosse capaz de se incumbir de seus deveres. Caso contrário, Jormundur nunca teria lhe permitido retornar ao posto. Não no momento, capitão, respondeu, mantendo a voz baixa. Ele deu mais um passo e se deteve. Quantos falcões noturnos foram mortos esta noite? 6, senhor. Uma guarda inteira. Teremos falta de pessoal por alguns dias até podermos encontrar substitutos adequados. E depois disso precisaremos de mais recrutas. Queremos dobrar o efetivo de sua proteção. Uma expressão de angústia perturbou o olhar distante de Garven. Falhamos com ela, matador de espectros. Se houvesse mais de nós, talvez... Todos falhamos, retrucou Eragon. E se houvesse mais de vocês com ela, mais teriam morrido. O homem hesitou, mas assentiu com expressão miserável. Falhei, pensou Eragon entrando em sua tenda. Nazuada era sua suzerana, protegê-la era mais seu dever do que era dos falcões noturnos. No entanto, na única vez em que ela precisara de sua ajuda, havia sido incapaz de salvá-la. Praguejou ferozmente para si mesmo. Como seu vassalo, ele deveria buscar algum meio de resgatá-la, com a exclusão de tudo o mais. Mas Eragon também sabia que ela não quereria que ele abandonasse os Varden por sua causa. Nazuada preferiria sofrer e morrer a permitir que sua ausência prejudicasse a causa a qual havia dedicado a vida. Eragon praguejou de novo e começou a andar de um lado para o outro na tenda. Sou líder dos Varden. Só agora que ela se fora, Eragon percebia que Nazuada havia se tornado mais do que apenas sua suzerana e comandante. Ela se tornara sua amiga e despertava nele a mesma necessidade de protegê-la que com frequência sentia a respeito de Aria. Se tentasse contudo, poderia acabar custando aos Varden a guerra. Sou líder dos Varden. Pensou em todas as pessoas que agora estavam sob sua responsabilidade. Horan, Katrina e os aldeões de Carvajal, as centenas de guerreiros ao lado dos quais havia lutado e também muitos mais. Os anões, os meninos gatos e até os urgaus, todos agora sob seu comando e dependendo dele para tomar as decisões corretas, de modo a derrotar Galbatorix e o Império. O pulso de Eragon se acelerou, fazendo sua visão piscar. Ele parou de andar, agarrou a estaca no centro da tenda e enxugou o suor da testa e do lábio superior.
Desejou ter alguém com quem pudesse conversar. Considerou Safira, mas descartou a ideia. O descanso dela era mais importante do que desabafar. Também não queria sobrecarregar Aria ou Glaedre com problemas que não podiam solucionar. Em todo caso, duvidava de que fosse encontrar em Glaedre um ouvinte simpático depois daquela última conversa desagradável. Eragon retomou seu circuito monótono. 3 passos para frente, meia volta, 3 passos para trás, meia volta e assim por diante. Ele tinha perdido o cinto de Belote, o sábio. Tinha permitido que Murtagh e Thor capturassem na zoada e agora estava no comando dos Varden. Os mesmos pensamentos se repetiam em sua mente e a cada repetição sua ansiedade aumentava. Ele se sentia preso em um labirinto sem fim e ao redor de cada canto havia monstros à espreita, prontos para atacar. A despeito do que dissera durante a reunião com Orik, Orrin e os outros, não fazia ideia de como ele, os Varden ou seus aliados poderiam derrotar Galbatorix. Eu não seria capaz nem de resgatar Nazuada, presumindo que tivesse a liberdade para sair atrás dela e tentar. A amargura cresceu em seu íntimo. A tarefa diante dele parecia impossível. Por que isso teve que acontecer conosco? Praguejou e mordeu a boca por dentro até não conseguir aguentar a dor. Parou de andar e se deixou cair ao chão, passando as mãos ao redor da nuca. Não pode ser feito, não pode ser feito, sussurrou, balançando-se de um lado para o outro sobre os joelhos. É impossível. Em seu desespero, Eragon pensou em rezar para o deus dos anões, Guntera, pedindo ajuda, como já fizera antes, depositar os problemas e dificuldades aos pés de uma força maior que ele e entregar seu destino a aquele poder seria um alívio. Fazê-lo lhe permitiria aceitar seu destino e os destinos daquelas a quem amava com mais equanimidade, pois deixaria de ser diretamente responsável pelo que acontecesse. Todavia, Eragon não conseguiu dizer a prece. Ele era responsável pelos destinos deles, quer gostasse, quer não, e sentia que era errado transferir suas responsabilidades para quem quer que fosse, mesmo um deus, ou a ideia de um deus. O problema era que acreditava não ser capaz de fazer o que precisava ser feito. Poderia comandar os Varden, disso estava razoavelmente seguro, mas quanto a conquistar Urubaen e matar Galbatorix, não fazia a menor ideia. Não tinha força necessária para lutar contra Murtagh, muito menos contra o rei, e parecia improvável ao extremo que pudesse descobrir uma forma de driblar as defesas de qualquer dos dois. Capturar suas mentes, ou pelo menos a de Galbatorix, parecia igualmente improvável. Eragon enterrou os dedos na nuca, esticando e arranhando a pele. Considerava freneticamente cada possibilidade, por mais improvável que fosse. Pensou no conselho que Solembun lhe dera em Teirme, muito tempo antes. O menino gato lhe dissera: ouça com atenção, pois lhe direi 2 coisas. Quando chegar a hora e você precisar de uma arma, olhe embaixo das raízes da árvore Menoa. Depois, quando tudo parecer perdido e seu poder não for suficiente, vá até a pedra de Cutian e diga seu nome para abrir o cofre das almas. As palavras dele com relação à árvore Menoa tinham demonstrado ser verdadeiras. Sob suas raízes, Eragon encontrara o aço de luz de que precisava para a lâmina de sua espada. Uma esperança desesperada irrompeu em seu íntimo ao recordar o segundo dos conselhos do menino gato. Se algum dia meu poder for insuficiente e se em algum momento tudo pareceu perdido, é agora, pensou. Contudo, ainda não sabia onde ficava a pedra de Cutian ou o que era o cofre das almas. Perguntara a Oromis e a Aria em diferentes ocasiões, mas eles nunca tinham lhe dado uma resposta. Vasculhou o acampamento com a mente até encontrar o contato singular da mente do menino gato. Solembun, disse ele, preciso de sua ajuda. Por favor, venha à minha tenda. Depois de um momento, ele sentiu a aquiescência hesitante do menino gato e interrompeu o contato. Então sentou-se sozinho no escuro e esperou. Pasta 40. Fragmentos indistintos. Mais que um quarto de hora se passou antes que a aba da tenda de Eragon se mexesse e Solembun entrasse passando por ela, os pés macios quase silenciosos no chão. O menino gato passou por Eragon sem olhar para ele, saltou para o catre e se instalou em meio aos cobertores. Em seguida começou a lamber a pele entre as garras da pata direita. Ainda sem olhar para Eragon, disse: não sou um cachorro para ir e vir quando você chama, Eragon. Nunca pensei que fosse, respondeu Eragon, mas preciso de você e é urgente. O raspar da língua de Solembun se tornou mais alto quando ele se concentrou na palma coriácea de seu pé. Então fale, matador de espectros, o que você quer?
momento. Eragon se levantou e foi até a estaca onde sua lanterna estava pendurada. Vou acender isto, avisou a Solimbum. Assim, Eragon disse uma palavra na língua antiga e uma chama surgiu no pavio da lanterna, enchendo a tenda com uma luz calorosa bruxuleante. Tanto Eragon quanto Solimbum apertaram os olhos, esperando que a visão se ajustasse à luminosidade. Quando a claridade deixou de incomodá-lo, Eragon se sentou no banco, não muito longe do catre. Ficou perplexo ao ver que o menino gato o observava com olhos azuis como gelo. Seus olhos não eram de uma cor diferente? Perguntou. Solimbum piscou uma vez e seus olhos mudaram de cor, passando para o dourado. Então começou a limpeza da pata. O que você quer, matador de espectros? A noite é para fazer coisas, não para ficar sentado conversando. A ponta do rabo franjado chicoteou de um lado para o outro. Eragon umedeceu os lábios, sua esperança o estava deixando nervoso. Solimbum, você me disse que quando tudo parecesse perdido e meu poder não fosse suficiente, eu deveria ir até a pedra de Cutian e abrir o cofre das almas. O menino gato fez uma pausa nas lambidas. Ah, aquilo. Sim, aquilo. Preciso saber o que quis dizer. Se houver algo que possa nos ajudar contra Galbatorix, preciso saber o que é agora, não mais tarde, não depois que eu conseguir decifrar este ou aquele enigma, mas agora. Onde posso encontrar a pedra de Cutian e como faço para abrir o cofre das almas e o que vou encontrar dentro dele? As orelhas de pontas pretas de Solimbum se inclinaram ligeiramente para trás e as garras da pata que ele estava limpando se estenderam parcialmente para fora. Não sei. Você não sabe? Perguntou Eragon com incredulidade. Você precisa repetir tudo o que digo? Como você pode não saber? Não sei. Inclinando-se para frente, Eragon agarrou a pata grande e pesada de Solimbum. As orelhas do menino gato se abaixaram e ele sibilou e curvou a pata para dentro, enterrando as garras na mão de Eragon. O cavaleiro deu um sorriso tenso e ignorou a dor. O menino gato era mais forte do que ele havia esperado, quase forte o suficiente para tirá-lo do banco. Chega de enigmas. Preciso da verdade, Solimbum. Onde você conseguiu essa informação e o que ela significa? O pelo ao longo da coluna de Solimbum se eriçou. Às vezes enigmas são a verdade, seu humano estúpido. Agora largue-me, senão arranco fora seu rosto e faço de suas tripas comida para os corvos. Eragon continuou segurando-o por mais um momento. Depois soltou a pata de Solimbum e se inclinou para trás. Cerrou a mão para ajudar a amortecer a dor e parar o sangramento. Solimbum olhou furioso para ele com os olhos estreitados, sem mais nenhuma encenação de distanciamento. Eu disse que não sei porquê. Pense o que quiser, eu não sei. Não tenho nenhum conhecimento de onde pode ficar a pedra de Cutian, nem de como você poderia abrir o cofre das almas, nem do que o cofre poderia conter. Diga isso na língua antiga. Os olhos de Solimbum se estreitaram ainda mais, mas ele repetiu o que tinha acabado de dizer na língua dos elfos, e Eragon teve certeza de que estava falando a verdade. Tantas perguntas ocorreram a Eragon que ele mal soube qual fazer primeiro. Como ficou sabendo da existência da pedra de Cutian? Mais uma vez o rabo de Solimbum chicoteou de um lado para outro, alisando as pregas do cobertor. Pela última vez, não sei, nem ninguém de minha raça sabe. Então como... Eragon se calou, dominado pela confusão. Pouco depois da queda dos cavaleiros, surgiu uma convicção entre os membros de nossa raça de que se encontrássemos um novo cavaleiro, um que não estivesse submetido a Galbatorix, deveríamos dizer a ele o que eu lhe disse sobre a árvore Menoa e a pedra de Cutian. Mas de onde veio a informação? O focinho de Solimbum se franziu quando arreganhou os dentes num sorriso desagradável. Isso não podemos dizer, sabemos apenas que quem foi responsável pela informação tinha boa intenção. Como pode saber disso? Exclamou Eragon. E se tiver sido Galbatorix, ele poderia estar tentando enganar vocês, poderia estar tentando enganar Saphira e eu para nos capturar. Não, disse Solimbum, e suas garras se enterraram no cobertor debaixo dele. Meninos gatos não são tão facilmente enganados quanto os outros. Galbatorix não está por trás disso, tenho certeza. Quem quer que tenha sido é a mesma pessoa ou criatura que acertou para que você encontrasse o aço de luz para sua espada. Galbatorix teria feito aquilo? Eragon franziu o senho. Vocês não tentaram descobrir quem estava por trás disso? Tentamos. E... não descobrimos. O menino gato eriçou o pelo.
Existem duas possibilidades. A primeira é que nossas memórias tenham sido alteradas contra nossa vontade e que sejamos os peões de uma entidade nefasta. A segunda é que tenhamos concordado com a alteração, seja lá por que motivo. Talvez até tenhamos excluído as lembranças nós mesmos. Acho difícil e desagradável acreditar que alguém poderia ser bem-sucedido e interferir com nossas mentes. Alguns de nós eu compreenderia, mas nossa raça inteira? Não pode ser. Por que teriam sido vocês, os meninos gatos, os escolhidos para guardar essa informação? Porque, imagino, sempre fomos amigos dos cavaleiros e dos dragões. Somos os observadores, os ouvintes, os viajantes. Caminhamos sozinhos pelos lugares escuros do mundo e lembramos o que é e o que foi. O olhar de Solimbum se desviou. Compreenda o seguinte, Eragon. Nenhum de nós ficou contente com a situação. Debatemos longamente se causaria mais mal que bem passar a informação se o momento chegasse. No final, a decisão foi minha e decidi dizer a você, pois me pareceu que precisava de toda a ajuda que pudesse obter. Faça disso o que quiser. Mas o que devo fazer? Perguntou Eragon. Como vou encontrar a Pedra de Cutian? Isso eu não sei. Então, que utilidade tem a informação? Daria no mesmo se eu não a tivesse ouvido. Solimbum piscou uma vez. Existe outra coisa que posso lhe dizer. Pode não significar nada, mas talvez possa lhe mostrar o caminho. O quê? O que é? Se você esperar, eu lhe direi. Quando o encontrei em Teirme, tive um estranho sentimento de que você deveria ter o livro Domia Abre Warda. Levei muito tempo para consegui-lo, mas fui o responsável por Geode ter lhe dado o livro. O menino gato levantou a outra pata e, depois de um exame rápido, começou a lambê-la. Você teve outros estranhos sentimentos durante os últimos meses? Perguntou Eragon. Apenas uma vontade louca de comer cogumelos vermelhos, mas passou bem depressa. Eragon fungou e se inclinou para puxar o livro de debaixo do catre, onde o guardava com o restante do material de escrita. Ele olhou para o grande volume encadernado de couro antes de abri-lo numa página ao acaso. Como de hábito, o conjunto cerrado de runas não fez nenhum sentido para ele à primeira vista. Só depois de um esforço concentrado conseguiu decifrar algumas delas. Que, se acreditarmos em Taladorous, significaria que as próprias montanhas foram resultado de um encantamento. E isso, é claro, é absurdo, porque... Eragon rosnou de frustração e fechou o livro. Não tenho tempo para isso, é grande demais e sou um leitor muito lento. Já li um bom número de capítulos e não vi nada que tivesse a ver com a Pedra de Cutian ou o Cofre das Almas. Solimbum o encarou por um momento. Você poderia pedir a alguém que o lesse para você, mas se houver um segredo escondido no Domia Abre Warda, talvez você seja o único que poderá vê-lo. Eragon resistiu ao desejo de praguejar. Levantando de um salto do banco, começou a andar de um lado para o outro, de novo. Por que você não me falou disso antes? Não me pareceu importante. Ou meu conselho com relação ao cofre e à pedra seriam úteis ou não seriam, e o conhecimento das origens da informação, ou a falta desse conhecimento, não teria mudado nada. Mas se eu tivesse sabido que o livro tinha algo a ver com o Cofre das Almas, teria passado mais tempo lendo-o. Mas não sabemos se tem, disse Solimbum. A língua dele deslizou para fora da boca e passou sobre os bigodes de cada lado de sua face, alisando-os. O livro pode não ter nada a ver com a Pedra de Cutian ou o Cofre das Almas. Quem poderá saber? Além disso, você já o estava lendo. Você teria realmente passado mais tempo com ele se eu tivesse lhe dito que tinha uma sensação, um sentimento, e veja bem, nada mais que isso, de que o livro poderia ser importante para você? Talvez não, mas mesmo assim deveria ter me dito. O menino gato enfiou a pata dianteira debaixo do peito e não respondeu. Eragon fez cara feia, agarrando o livro com a sensação de que queria rasgá-lo. Não pode ser tudo. Tem de haver outra informação que você esqueceu. Muitas, mas nenhuma, creio, que esteja relacionada a isso. Em todas as suas viagens pela Lagaesia com Angela e sem ela, você nunca encontrou nada que pudesse explicar esse mistério, ou mesmo apenas algo que pudesse ser útil contra Galbatorix? Encontrei você, não foi? Não tem graça, rosnou Eragon. Raios, você tem de saber mais alguma coisa. Não sei. Então pense, se eu não conseguir encontrar alguma ajuda contra Galbatorix, nós perderemos, Solimbum. Perderemos e a maioria dos Varda, inclusive os meninos gatos, morrerão. Solimbum sibilou de novo. O que você espera de mim, Eragon? Não posso inventar ajuda onde não existe. Leia o livro. Estaremos em Urubaen antes que eu consiga terminá-lo. O livro poderia não existir. As orelhas de Solimbum se abaixaram de novo. Não é minha culpa. Não me importo se é.
Quero apenas uma forma de impedir que acabemos mortos ou escravizados. Pense, você tem de saber mais alguma coisa. Solembum emitiu um rosnado baixo e prolongado. Não sei e... Você tem de saber ou estaremos acabados. No momento em que Eragon disse as palavras, viu uma mudança ocorrer no menino gato. As orelhas de Solembum se empinaram até estarem bem eretas, os bigodes relaxaram e seu olhar se suavizou, perdendo o brilho duro. Ao mesmo tempo, sua mente se tornou estranhamente vazia, como se a consciência dele tivesse sido paralisada ou removida. Eragon ficou imóvel, hesitante. Ele sentiu Solembum dizer com pensamentos mortiços, inexpressivos e sem cor, como uma poça de água sob um céu de inverno nublado. Capítulo 47, página 3. Comece com a segunda passagem. O olhar de Solembum se aguçou e suas orelhas voltaram à posição anterior. O que foi? Perguntou com evidente irritação. Por que está olhando para mim assim boquiaberto? O que você acabou de dizer? Disse que não sei mais nada, e isso... Não, há outra coisa sobre capítulo e página. Não brinque comigo, eu não disse nada. Você disse. Solembum examinou por vários segundos. Com pensamentos extremamente calmos, disse: Diga-me exatamente o que você ouviu, Cavaleiro de Dragão. Eragon repetiu as palavras tão exatamente quanto pôde. Quando acabou, o menino gato ficou em silêncio por alguns momentos. Não tenho nenhuma lembrança disso, declarou. O que você acha que significa? Significa que deveríamos olhar e ver o que está na página 3 do capítulo 47. Eragon hesitou, mas assentiu e começou a virar as páginas. Lembrava-se do capítulo em questão. Era dedicado ao que acontecera depois da secessão dos Cavaleiros dos Elfos, depois da breve guerra dos Elfos contra os humanos. Eragon tinha lido o começo da sessão, mas lhe parecera uma discussão árida de tratados e negociações, de modo que a deixara de lado para ler em outra ocasião. Pouco depois chegou à página indicada. Traçando as linhas de runas com a ponta do dedo, leu lentamente em voz alta. A ilha é notavelmente temperada se comparada com áreas do continente. Os verões com frequência são frescos e chuvosos, mas os invernos são amenos e tendem a não assumir o frio brutal dos limites ao norte da Espinha, o que significa que safras podem ser plantadas ao longo de grande parte do ano. De acordo com todos os relatos, o solo é rico e fértil. Um único benefício das Montanhas de Fogo, que são conhecidas por entrar em erupção de tempos em tempos e cobrir a ilha com uma grossa camada de cinzas, e as florestas são cheias de caça de grande porte, como as que os dragões preferiam caçar, inclusive muitas espécies não encontradas em outras partes da Alagaesia. Eragon fez uma pausa. Nada disso parece relevante. Continue lendo. Franzindo a testa, Eragon prosseguiu lendo o parágrafo seguinte. Foi lá no grande caldeirão do centro de Vroengard que os cavaleiros construíram a famosa cidade, Doru Araeba. Doru Araeba, a única cidade na história projetada para abrigar dragões, elfos e humanos. Doru Araeba, um lugar de magia, conhecimento e mistérios antiquíssimos. Doru Araeba. O simples nome parece ressoar com emoção. Nunca existiu uma cidade como ela antes e nunca mais existirá, pois agora está perdida, destruída, transformada em poeira pelo usurpador Galbatorix. Os edifícios eram construídos em estilo élfico, com alguma influência dos cavaleiros humanos nos anos posteriores, mas de pedra, não de madeira. Edifícios de madeira, como deve parecer óbvio para o leitor, resistem mal em lugares com criaturas de garras afiadas como navalhas e capacidade de exalar fogo. A característica mais notável de Doru Araeba, contudo, era sua enorme escala. Cada rua era larga o suficiente para 2 dragões andarem lado a lado e, com poucas exceções, os recintos e as portas eram grandes o suficiente para acomodar dragões de quase qualquer tamanho. Em resultado, Doru Araeba era uma cidade vasta, extensa e espaçosa, salpicada de edifícios de proporções tão imensas que mesmo um anão teria ficado impressionado. Jardins e fontes eram comuns por toda a cidade devido ao amor irreprimível dos elfos pela natureza, e havia torres altíssimas entre as mansões dos cavaleiros.
Sobre os picos cercando a cidade, os cavaleiros colocaram torres de vigia e habitações, para guardá-la de ataques, e mais de um dragão e cavaleiro tinham uma caverna bem equipada no alto das montanhas, onde viviam separados do restante de sua ordem. Os dragões mais velhos e maiores gostavam especialmente desse tipo de solução, pois geralmente preferiam a solidão, e viver acima do leito do caldeirão tornava fácil para eles levantar voo. Frustrado, Eragon interrompeu a leitura. A descrição de Doru Araeba era bastante interessante, mas ele já tinha lido outros relatos mais detalhados sobre a cidade dos cavaleiros durante o tempo que passara em Elesmera. Também não gostava de ter de decifrar as runas espremidas, um processo cansativo mesmo nos melhores momentos. Não leva a nada, disse, baixando o livro. Solembum parecia tão aborrecido quanto Eragon. Não desista ainda, leia mais 2 páginas. Se até lá não aparecer nada, você para. Eragon respirou fundo e concordou. Passou o dedo pela página até encontrar o ponto onde tinha parado. Recomeçou a leitura. A cidade continha muitas maravilhas, da fonte cantante de Eudmirin à fortaleza de Sveligjal e aos jardins de pedras dos dragões, mas apesar de todos os esplendores, creio que o maior tesouro de Doru Araeba era sua biblioteca. Não como se poderia presumir por sua estrutura imponente, embora de fato fosse imponente, mas porque ao longo dos séculos os cavaleiros reuniram a mais abrangente coleção de conhecimento em toda a Terra. Por ocasião da queda dos cavaleiros, existiam apenas 3 bibliotecas que revitalizavam com ela: a de Ilirea, a de Elesmera e a de Trondheim, e nenhuma das 3 continha tanta informação sobre os mecanismos da magia quanto a de Doru Araeba. A biblioteca ficava localizada na extremidade noroeste da cidade, perto dos jardins que cercavam a torre de Moraeta, também conhecida como a Pedra de Cutian. A voz de Eragon morreu na garganta quando ele olhou fixamente para o nome. Depois de um momento começou a ler de novo, ainda mais devagar. Também conhecida como a Pedra de Cutian, ver capítulo 12, e não muito distante do grande trono onde os cavaleiros recebiam a corte quando vários reis e rainhas vinham consultá-los. Uma sensação de reverência e temor se apoderou de Eragon. Alguma pessoa ou coisa havia providenciado para que ele tomasse conhecimento daquela informação em particular, a mesma que tornara possível para ele encontrar o aço de luz para sua espada. A ideia era intimidadora e agora que Eragon sabia para onde ir, não tinha mais tanta certeza de que queria. Tentou imaginar o que estaria esperando por eles em Vroengard. Temeu especular, pois não queria criar esperanças impossíveis de satisfazer.